Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Em Família. Estamos muito felizes com a sua companhia aqui neste dia para o estudo da Palavra de Deus. Hoje é terça-feira, 5 de dezembro. A lição deste dia traz o tema Paulo e o Deus desconhecido. Antes de nós começarmos, nós vamos fazer uma oração. Oremos. Querido Deus, amado Pai, vamos agora estudar a lição, abrir a tua palavra também. Pedimos o Espírito Santo para nos guiar nesse estudo, nos mostrando, nos dando entendimento e o poder para viver esses ensinamentos. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, nós estamos aqui no canal e Família e continuamos estudando a palavra de Deus. Como nós já vimos na lição anterior, nós vimos Paulo em Atenas. E agora Paulo está ali pregando o evangelho, reconhecendo que aquele povo, daquela cidade, era um povo crédulo, um povo que tinha suas divindades, é verdade, mas eles eram credos. Isso era um ponto positivo para Paulo desenvolver a sua missão. E ele vai ser respeitoso, vai respeitar a fé deles, os deuses dele, vai procurar, em meio àquela situação politeísta, filosófica, ele vai procurar pontos em comum para desenvolver a sua missão. Algo muito importante. E o autor vai desenvolver esse tema a partir da pergunta número 3. A referência bíblica é Atos, capítulo 17, verso 22 e 23. E é para responder a seguinte pergunta: o que Paulo estava fazendo na tentativa de alcançar aquelas pessoas com o evangelho? Muito bem, então nós vamos ler aqui juntos esse texto. Atos, capítulo 17, versículo 22 e 23. E a nossa leitura diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: Ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. A partir dessa leitura, nós deixamos aqui no canal, como sugestão de resposta a essa pergunta, que Paulo, elogiando sua religiosidade, encontrou ponto em comum para cumprir a missão. Aquele povo era um povo politeísta, né, que acreditava em ídolos. Mas a reação de Paulo, ela foi bem importante para ele encontrar ali oportunidade de falar do Deus verdadeiro. Então a lição vai dizer que, embora Paulo soubesse que aquelas pessoas estavam erradas, equivocadas, ele não agiu com desrespeito, né? Ele não foi uma pessoa inconveniente ou uma pessoa arrogante. Pelo contrário, ele procurou respeitar aquelas pessoas, né? E a partir daí, demonstrando esse interesse, esse respeito por elas, criar oportunidades para falar do Deus verdadeiro. Né? A lição vai descrever aqui, ele não se apressou em se autoproclamar um especialista, com todas as respostas de como as pessoas precisavam mudar. Isso é bastante interessante porque, com certeza, no cumprimento da nossa missão, nós vamos encontrar pessoas de diferentes crenças religiosas e nós precisamos ter esse respeito, né, para com elas. E a partir daí, buscar oportunidades de falar a verdade. Alexandre, isso é muito importante, é fundamental que todos nós, como missionários do Senhor, tenhamos isso em mente. Nós não podemos desrespeitar as pessoas. Eu me lembro de alguns anos atrás, já faz bastante tempo, que um líder religioso aqui no Brasil, para falar contra a idolatria, ele quebrou uma imagem
que as pessoas adoravam. E isso deu um fuzuê, isso ficou muito feio. Então, nós precisamos respeitar as pessoas. Paulo vai destacar a religiosidade delas, a fé delas. E assim, mostrando interesse pela cultura, pela religiosidade daquele povo, Paulo encontrou, com certeza, com a ajuda do Espírito Santo, uma oportunidade ideal para falar de Jesus, para falar do Evangelho. O relato bíblico que nós já lemos vai dizer que andando pela cidade, ele encontrou um altar ao Deus desconhecido. Então, era uma preocupação daquele povo, o que eles não conheciam ainda, né? Pela grande religiosidade deles, eles tinham um altar ali reservado para algo que eles nem conheciam ainda. E Paulo aproveitou essa oportunidade e disse: olha, esse altar, essa preocupação que vocês têm, é o Deus que eu anuncio. Aproveitou essa oportunidade e começou a falar de Jesus. O comentário da lição vai dizer assim: ele pôde abrir o caminho para uma conversa mais profunda. Então, no dia de hoje, o nosso título é Paulo e o Deus Desconhecido, e Paulo vai aproveitar a oportunidade desse tal altar ao Deus Desconhecido para falar aos atenienses do Evangelho. Exatamente. A lição ela está quase chegando ao final. Nós estamos sendo abençoados por essa mensagem de esperança. Espero que você está conosco aqui também esteja sendo abençoado. E a lição ela tem uma pergunta. Eles estavam equivocados? Os atenienses estavam equivocados no tipo de adoração que prestavam? Com certeza que estavam equivocados. Mas eles já tinham algo positivo, que era a fé, era a crença. Eles estavam permitindo a Paulo falar do Deus que ele estava trazendo a mensagem. E, ao permitir essa ação, esse trabalho missionário, o Espírito Santo ia aproveitar essa oportunidade e ia levar a compreensão deles. Jesus disse para mim, disse para você, está registrado: vão pelo mundo, pregue o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Então, Paulo estava levando a missão, estava pregando o evangelho, levando as boas novas de salvação, estava tornando conhecido o Deus desconhecido que eles tinham um altar ali, no panteão dos deuses deles. E o Espírito Santo faria a obra com certeza, e fez. No transcorrer da semana, nós vamos ver que algumas pessoas, inclusive de posição social elevada, vão entregar suas vidas e seus corações ao Deus desconhecido, que para eles agora era o Cristo Jesus ressurreto. A lição desta terça-feira, ela finaliza com uma reflexão que fala assim: que pontes e pontos de contato abririam oportunidades para uma conversa mais profunda sobre Deus com outras pessoas com as quais você se relaciona? Então, o intuito do estudo dessa lição é exatamente isso: nós orarmos a Deus, buscarmos a compreensão para que Ele nos mostre esses pontos em comum com as pessoas às quais nós nos relacionamos, para poder falar de Jesus. Que nós possamos enxergar essas oportunidades e aproveitá-las. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.